Durante todo o ano, fiéis da Arquidiocese de Belo Horizonte participaram da 5ª Assembleia do Povo de Deus, uma oportunidade singular para planejar novas ações e, ao mesmo tempo, avaliar o percurso já trilhado. Esse é o assunto da entrevista de hoje, que vamos conversar com o vigário episcopal para a ação pastoral, Padre Áureo Nogueira de Freitas. Padre Áureo, bem-vindo. Obrigado. Padre Áureo, qual a importância da 5ª Assembleia do Povo de Deus? Quais as oportunidades que ela oferece às pessoas, à comunidade, à igreja? A Assembleia do Povo de Deus é esse momento em que a igreja dinamiza suas atividades, procura rever com coragem o caminho feito até então e aceita também os grandes desafios daquilo que hoje a gente precisa dar respostas. Eu avaliaria a 5ª Assembleia do Povo de Deus como um momento de grande maturidade da caminhada da Arquidiocese de Belo Horizonte, nesse contexto de mundo hoje com grandes desafios. Eu avaliaria ela em dois sentidos. Enquanto quantidade, a adesão foi muito maior das comunidades, das paróquias, das foranias, a participação das pessoas, envolvendo nesse processo com a reflexão. E depois, assim, eu fiquei bastante satisfeito com a qualidade do que veio de respostas destas assembleias. O modo de reflexão, a postura crítica, a maneira também de apresentar propostas. Então, acho que houve uma qualificação também da reflexão da evangelização na Arquidiocese. Então, o senhor acredita que a 5ª PD cumpriu a sua missão, como as assembleias anteriores? Ela cumpriu bem a sua missão e acho que agora ela abre uma perspectiva metodológica nova para a Arquidiocese, porque até então nós enfatizávamos muito as 3 dimensões da evangelização, que são importantes, né? A dimensão da vida espiritual, a presença numa comunidade que se transforma e depois o serviço à sociedade. Nessa perspectiva, a reflexão foi amadurecendo de modo que a gente precisa pensar numa igreja que tenha como foco a palavra de Deus e esta palavra que precisa ser proclamada e perpassar em todas as dimensões da vida das pessoas, no nível pessoal, comunitário e da sociedade. Essa foi a principal discussão. Essa foi a principal discussão. Quais foram as principais ações definidas, Padre Áureo, na 5ª PD? Olha que interessante, a 5ª PD amadureceu que nós precisamos de 4 dimensões das ações. As ações de vivência, que é aquilo que deve acontecer no concreto lá da comunidade, onde tudo se dá de fato de modo mais próximo das pessoas. Depois as ações de partilha no nível da forania, que é o conjunto das paróquias. Depois as ações missionárias de articulação, que eles abrem um horizonte maior para as regiões episcopais, e as ações de orientação que a Arquidiocese como um todo aponta ao norte através deste programa de evangelização que agora nós queremos lançar. Quais as principais ações apontadas? Sobretudo com relação à família e a nova maneira de acolher as diversas famílias. Isso foi um assunto muito forte, a questão das novas uniões, a questão também da homoafetividade, a questão dos casais que não são casados na igreja. Então, acolher essas famílias na realidade que elas são, acompanhar e tentar apresentar os valores do Evangelho. Depois, uma retomada assim, mais consciente do serviço aos pobres, levando em consideração, sim, o aspecto assistencial, que é importante no primeiro momento, mas, sobretudo, voltar a crescer essa dimensão de parceria, da transformação da realidade para com o serviço aos mais carentes, o serviço seja em parceria com o poder municipal, o desenvolvimento dessas famílias, dessas pessoas, para que elas consigam sair dessa situação. Sujeitos deste processo e não apenas ficar ali como vítimas. E um olhar assim muito corajoso, por exemplo, para a população de rua que está em Belo Horizonte. O que temos feito por eles? Onde estão os pobres concretos de cada comunidade, de cada paróquia? Aí se decidiu, por exemplo, fazer uma rede
social, envolvendo todas as comunidades, todas as paróquias, nesse crescendo do serviço aos mais pobres. Já existe muita coisa na já arquidiocese. existe o vicariato episcopal para ação social e política, exatamente. Já realiza um trabalho grande com os moradores de rua. Isso, mas a gente precisa aumentar, ampliar e, sobretudo, pelo contexto hoje que nós estamos vivendo de Brasil, que é um contexto de crise e a pobreza aumentou muito, como nós sabemos. Sim, e foi criado um novo vicariato. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. O que levou a essa criação? Sim. Qual será o foco dele? Esse vicariato ele é fruto justamente de todas as reflexões que vieram das assembleias. E ele vem de encontro a uma demanda da complexidade da nossa arquidiocese. Nós temos já 3 vicariatos, como nós sabemos, né? O da ação pastoral, da comunicação e cultura e depois do social. Isso. Mas existe na arquidiocese, por exemplo, na articulação pastoral, a demanda com relação, por exemplo, às vilas e favelas, que é um projeto antigo da arquidiocese, da terceira assembleia. Mas as regiões episcopais não conseguem muitas vezes articular uma presença. E a arquidiocese é muito grande. É muito grande, né? São muito 28 ampla, municípios. 28 municípios. Depois você imagina a realidade das cidades históricas, né, que nós temos, os municípios, que é uma maneira diferenciada de ser tratada na evangelização. E depois a dimensão também importante de pensar na zona rural. Nós temos grandes paróquias que têm esta realidade rural e a gente não trata de modo adequado. Então esse vicariato missionário, ele vai tratar de modo especial nessas 3 dimensões, articulando o trabalho evangelizador próprio para essa realidade. Mais missionário. Mais missionário de ações de encontro a essas realidades específicas. Sim, e quais os principais avanços e também desafios vistos, observados na 5ª Assembleia do Povo de Deus? Os avanços eu acho que já está justamente na consciência de que nós não temos que abrir mão daquilo que é a nossa força, a comunhão. A Arquidiocese de Belo Horizonte investe nesse espírito da comunhão através da representação de várias instâncias nos seus órgãos colegiados, nos seus conselhos. Isso é algo que fica muito claro. A igreja arquidiocesana precisa ter seu rosto próprio dentro da sua realidade. E depois eu acho que o grande desafio que permanece é justamente de não retroceder diante de propostas muito fáceis hoje com relação à religião e que a igreja pode também ter essa tentação de não ser uma igreja profética, uma igreja que se comprometa com a transformação do pobre e não usar o pobre como muitas vezes se usa, né, em favor de questões pessoais e promoção, e depois esta compreensão dessa configuração da família que vai surgindo, trazendo para nós novos desafios a serem assumidos e respondidos com o nosso acompanhamento. O senhor ainda citou essa grande participação dos fiéis na 5ª Assembleia do Povo de Deus, até em comparação com as anteriores. A que o senhor acredita que se deve isso? Eu acho que se deve a toda essa década que a gente tem movimentado muito, né, na arquidiocese, através da palavra investida nos meios de comunicação, no cuidado com as comunidades e depois também esse olhar mais crítico que o Papa Francisco trouxe sobre a evangelização, incomodando muito a gente a sair, uma igreja em saída, né? Uma igreja que abra-se ao diferente, que não tenha medo de se arriscar, que procure renovar a sua evangelização, que não tenha medo do tempo, mas que faça desse tempo uma oportunidade nova para a evangelização. Todas essas propostas da 5ª PD e esses projetos futuros, todos estão em consonância com as palavras do Papa Francisco? Muito. Esse projeto, eu quero insistir, ele vai chamar Projeto de Evangelização Anunciar a Palavra. E ele vem justamente nessa perspectiva de acolhida, abertura, misericórdia, transformação e acompanhamento das pessoas. Agora haverá em dezembro, no dia 8, a publicação oficial desse projeto de evangelização, num documento que o arcebispo vai lançar. E depois, nos meses de janeiro, fevereiro, em todas as comunidades haverá então a divulgação deste plano de evangelização, do projeto de evangelização
que nós vamos chamar Proclamar a Palavra, onde haverá ali as ações concretas a serem realizadas nos vários níveis e instâncias da arquidiocese, dos grupos, das pastorais e das pessoas que vão poder se envolver nesse grande projeto de evangelização, proclamar a palavra. Importante dizer que esse projeto agora da Quinta PD, todos esses elementos norteadores, essas definições que serão no dia 8 de dezembro, ficarão por quanto tempo? Até a próxima Assembleia. Assembleia. Agora fica até a próxima Assembleia, né? Que Pelo será menos quando? daqui a 4 anos, e onde a gente vai estar entrando no ano de preparação para o jubileu do centenário da nossa arquidiocese. Então será também um momento de cume muito importante desse caminho. Talvez não vai ser necessário fazer toda uma renovação do que hoje esse projeto propõe, porque ele é muito rico, são 10 compromissos que envolvem a vida como um todo, mas será o momento, daqui a 4 anos, de rever esse projeto de evangelização. E o mais interessante é que todas as comunidades, as paróquias, instituições, vicariatos, participaram, foram consultados. Isso que foi bonito, né? E além dessas instâncias, houve iniciativas, por exemplo, dos jovens, que quiseram fazer também, entre eles mesmos, pelo SAV, uma assembleia dos jovens, da juventude da arquidiocese, que trouxe uma contribuição muito interessante sobre a participação dos jovens neste projeto. Padre Auro, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Parabéns pelo trabalho na Quinta PD. Obrigado, agradeço. O Horizonte Notícia Entrevista fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, acesse o nosso site. Até o próximo programa.